Pessoal, então, boa noite. Iniciando a nossa gravação exatamente nesse instante, ok? Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu só mudar minha posição aqui. Tem um foco de luz aqui me perturbando. Está atrapalhando minha imagem. Beleza. Na primeira parte da nossa aula, vamos trabalhar na obtenção do operador divergente em coordenadas cilíndricas. Bom, lá no curso de cálculo vetorial que vocês fizeram, vocês devem ter sido apresentados a expressão do divergente em coordenadas cartesianas. O divergente é um operador, ou é uma operação matemática, que se assemelha a um produto escalar. Você atua com o operador nabla realizando uma espécie de um produto escalar em um determinado vetor. Então, só faz sentido você medir a divergência se o campo for um campo vetorial. Não se calcula divergente de campo escalar. Por quê? Porque o divergente de um campo vetorial, ele normalmente te traduz a ideia do fluxo de linhas daquele campo através de um determinado volume. Divergente sempre traz essa ideia. Ele sempre se associa à noção de fluxo. De um campo vetorial. Depois, mais tarde, a gente vai ver uma conexão que isso tem com o teorema da divergência, a conexão que existe entre divergência e a noção de integral de superfície de um campo vetorial, mas deixa isso aí mais para frente. Quando você vai escrever a divergência de um vetor em coordenadas cartesianas, você tem, então, o operador nabla, que é a derivada em relação a x, mais a derivada em relação a y, mais a derivada em relação a z. Aqui acompanhando o vetor unitário j, aqui acompanhando o vetor unitário k. E isso faz um produto escalar com o seu vetor f, que é um fx na direção y, mais um fy na direção j, mais um fz na direção k. Como que essa operação é realizada? Ela é trivial em coordenadas cartesianas, mas eu quero salientar um aspecto de um cuidado que a gente tem ao querer calcular a divergência em coordenadas cilíndricas e depois, posteriormente, em coordenadas esféricas. E é o seguinte. Você vai, então, fazer um produto escalar de cada componente dessas aqui com o seu correspondente vetor do lado de cá. O que é o ideal? O ideal, para você fazer essa operação sem problemas e tirar todas as componentes corretamente, é você reescrever o operador com o vetor unitário à esquerda da derivada. Então, a rigor, isso aqui deveria ser reescrito da seguinte maneira. I vezes a derivada em relação a x, mais j vezes a derivada em relação a y, mais k vezes a derivada em relação a z, fazendo produto escalar com f de x na direção y, mais f de y na direção j, mais f de z na direção k. E aí você atua com cada derivada em cima do seu vetor. Você vai ficar, então, com i, que realiza produto escalar com a derivada
em relação a x do f de x na direção y, mais f de y na direção j, mais f de z na direção k. Quer dizer, no final das contas, o produto escalar que você está implementando, ele deve ser realizado com o vetor unitário, mas depois da derivada ser feita. Primeiro você tem que fazer a derivada de cada parcela do seu vetor, para na sequência fazer o produto escalar. Em coordenadas cartesianas, vocês vão perceber, isso não faz quase que a menor diferença da ordem que as operações vão ser realizadas. Mas na sequência, em coordenadas cilíndricas, vocês vão ver que isso pode dar problema, se você não tomar cuidado em fazer esse ordenamento. Mais j vezes a derivada em relação a y de f de x na direção y, mais f de y na direção j, mais f de z na direção k. Mais k, que faz produto escalar com a derivada em relação a z, do f de x na direção y, mais f de y na direção j, mais o f de z na direção k. Nenhuma novidade, nada assombroso até aí. Como que essas derivadas vão funcionar? Essas derivadas, elas vão atuar em cima de cada uma dessas funções aqui. Então, o fx não é uma componente que depende só de x. Ele pode depender de x, y e z. O fy é a mesma coisa. Então, em princípio, ele poderia ser derivado em relação a x. E o fz também. A gente só não leva em conta essas derivadas por conta dos vetores unitários. Então, isso aqui daria i vezes o vetor unitário i, ele é uma constante em módulo, porque ele é unitário, em direção e sentido. Pode sair para fora da sua derivada. Então, você vai ficar com i escalar i, que multiplica a derivada do f de x em relação a x. Mas o j é um outro vetor unitário constante. E então pode sair para fora da sua derivada. Aí você vai fazer o produto escalar de i com j. E o produto escalar de i com j, a gente já está careca de saber. Ele dá zero. E multiplica a derivada de f de y em relação a x. Mas o k é um novo vetor unitário constante. E aí você vai fazer i escalar k, derivada de f de z em relação a x. Só que i escalar k é zero novamente. E nas outras parcelas, você vai ter algo parecido. O i é constante em módulo, direção e sentido. Sai para fora da tua derivada. Você vai ficar com j escalar i. Só que j escalar i é zero. Aí depois vem um j que pode sair para fora da derivada. Você vai ficar com j escalar j. Derivada de f de y em relação a y. Depois você vai ficar com j escalar k. E o j escalar k também é zero. Depois você vai ter k escalar i, que também vai dar zero. K escalar j, que também vai dar zero. E, por fim, k escalar k, e aí a última derivada que faltaria, que é a derivada do f de z em relação a z. Só sobram, então, os vetores unitários, os produtos escalares que trazem os mesmos produtos unitários. Então, a divergência de f em coordenadas cartesianas é a derivada de f de x, ou seja, a derivada da componente do seu vetor em relação a x, mais a derivada de f de y em relação a y, mais a derivada do f de z em relação a z. Essa é a expressão conhecida da divergência de um vetor em coordenadas cartesianas. Automaticamente, você pode se perguntar,
Será que em coordenadas cilíndricas a expressão do divergente vai seguir algo parecido? Nós já vimos que para o gradiente há uma mudança. O gradiente de uma função escalar φ, que dependa de coordenadas radial, r, angular no plano xy, φ, e a altura z, dá derivada de φ em relação à coordenada r na direção r chapéu, mais 1 sobre o valor do raio, vezes a derivada de φ em relação a θ, vou chamar esse ângulo de θ, e não φ, porque eu já chamei o próprio campo de φ também. Mais 1 sobre r, del φ, del θ, vetor unitário φ chapéu, mais a derivada em relação a z do seu campo φ na direção k chapéu, que é a unitária associada à direção z. Então já houve uma diferença, porque aqui apareceu um coeficiente de transformação. E eu espero que vocês tenham estudado a aula em que essa demonstração foi feita. É de se esperar que algo parecido possa acontecer com a divergência. Na divergência, aliás, em coordenadas cilíndricas, você sai de coordenadas x, y e z para um conjunto de coordenadas r, θ e z. Sai de um conjunto de vetores unitários I chapéu, J chapéu e K chapéu para um outro conjunto de vetores unitários R chapéu, I chapéu e K chapéu. E aí vem a pergunta: como será que eu vou escrever a divergência em coordenadas cilíndricas? Eu já sei como é que eu escrevo o operador nabla. O operador nabla, que é o que compõe o gradiente, a divergência e o rotacional, ele vale R chapéu, derivada em relação a R, mais φ chapéu sobre R, derivada da sua função em relação a θ, que é a variável angular, mais K chapéu vezes a derivada da função em que você vai atuar, feita em relação a Z. Então essa é a cara que o operador nabla vai ter em coordenadas cilíndricas, e é por isso que o gradiente tem essa cara. Você tem, então, um campo vetorial em coordenadas cilíndricas. Como que é esse seu campo vetorial? Sei lá, ele é uma função vetorial que depende de uma coordenada radial, de uma coordenada angular e de uma altura z, que seria dada pela seguinte expressão. Isso é uma função na radial, que depende de r, θ e z, ou pode depender de r, θ e z, na direção r chapéu, mais uma componente ao longo daquele ângulo θ, que pode depender de r, θ e z, atuando em θ chapéu, mais uma função para a direção z, que depende de r, θ e z, ou pode depender de r, θ e z, atuando na direção K chapéu. Quero calcular a divergência de f. Mas o meu f, ele foi expresso em coordenadas cilíndricas.
E aí, por isso, talvez seja conveniente trabalhar com o operador nabla em coordenadas cilíndricas. A questão do ordenamento, do porquê colocar os vetores unitários à esquerda de cada derivada parcial, começa a ficar importante a partir de agora. Então, veja só. Como eu quero calcular a divergência desse nosso vetor R, F, dependendo de R, θ e Z, isso aqui vai me dar R chapéu, derivada feita em relação a R, mais θ chapéu, derivada em relação a θ, dividido por R, θ chapéu dividido por R, né? Mais K chapéu vezes a derivada em relação a Z. Esse operador vai fazer um produto escalar com o F de R na direção R chapéu. Mais um F de θ na direção θ chapéu. Mais um K chapéu, perdão, um F de Z na direção K chapéu. E aí a gente tem que atuar com cada derivada dessa em cima das três funções. Eu ficaria, então, com R chapéu, que multiplica derivada em relação a R, da função radial F de R, R chapéu. Mais F de θ, θ chapéu. Mais F de Z, K chapéu. Agora você vai ter θ chapéu dividido por R, derivada em relação a θ do seu vetor em coordenadas cilíndricas. F de R na direção R chapéu, mais F de θ na direção θ chapéu, mais F de Z na direção K chapéu. E, por fim, K chapéu vezes a derivada em relação a Z de F de R, R chapéu, mais F de θ, θ chapéu, mais F de Z, K chapéu. Até o momento não houve nenhuma diferença significativa do que a gente tinha feito em coordenadas cartesianas. Mas agora talvez as diferenças vão começar a ficar evidentes para a gente. Em razão do seguinte. Algumas aulas atrás, eu mostrei para vocês como é que a gente escreve, ou escreveria, os nossos vetores unitários em coordenadas cilíndricas em termos de coordenadas cartesianas. Então a gente mostrou, se eu não estou enganado, o seguinte. O R chapéu, ele é igual a cosseno de θ na direção I, mais seno de θ na direção J, mais zero na direção K. O θ chapéu, ele vale menos seno de θ na direção I, mais cosseno de θ na direção J, mais zero na direção K. Esses dois vetores são planares, né? Eles são vetores colocados no plano XY, então eles não têm componente vertical. Por isso que dá zero na componente K, na componente Z. E o K chapéu, ele é igual, tanto em coordenadas cilíndricas quanto em coordenadas cartesianas. É o mesmo vetor unitário. O que você observa? Um cuidado que a gente tem que ter. Porque reparem o seguinte. O R chapéu não depende da coordenada R. Mas ele depende da coordenada θ. Então, ele até vai poder ser tratado como uma constante em relação a R. Mas ele não pode ser tratado como uma constante em direção a θ.
Porque ele é dependente da posição angular em que o seu ponto se encontra. Do ponto de vista, então, da derivada em relação a R, você pode pegar o R chapéu e pinçá-lo para fora da sua derivada parcial. Teta chapéu, idem. Não há necessidade de manter o teta chapéu dentro da derivada. O problema é aqui embaixo. Porque ao fazer a derivada em relação a teta, o R chapéu depende do teta. Ele não poderá sair de dentro da derivada sem ser derivada em relação a teta. E o F de teta, teta chapéu, o próprio teta chapéu é dependente da variável angular teta. Dá problema. Tá certo? Então vamos ver o cuidado que a gente vai ter que tomar, que a gente vai tomar ao fazer essas derivadas parciais. Conforme eu disse, a cara dos vetores unitários te diz qual vetor pode ir para fora da derivada e qual não pode. Então, por exemplo, o R chapéu depende da coordenada R? Não, ele depende da posição angular. Então você pode puxar o R chapéu para fora da sua derivada parcial. Você vai ficar então com divergência de F igual a R chapéu escalar R chapéu derivada em relação à coordenada radial de F de R. Mas, tem problema com o teta chapéu aqui dentro? Não. Ele não depende do R. Então você pode também pinçá-lo para fora da derivada parcial. E aí você vai ficar com mais R chapéu, que multiplica teta chapéu, faz produto escalar, né? Fazendo a derivada em relação a R da sua componente F de teta. E o K? O K é o mais constante de todos, porque o K é igual em coordenadas cilíndricas, cartesianas, ou qualquer que seja o sistema, né? O K, ele vai poder ser pinçado para fora, você vai ficar com R escalar K, derivada da componente F de Z em relação a R. Mas o que eu poderia falar a respeito do produto escalar de R chapéu com teta chapéu e R chapéu com K chapéu? É zero. Eles são ortogonais. Então o produto escalar deles dá zero. Então sobrou somente a componente radial. O R escalar R é o produto escalar de um vetor unitário por ele próprio. Vai dar 1. Então a componente radial, ela parece que vai ser preservada. Ela lembra o que acontece em coordenada cartesiana. O que acontece em coordenada cartesiana? Você deriva a componente x você deriva a componente x em relação à coordenada x, componente y em relação a y, componente z em relação a z. Para a componente r, isso está valendo. Você vai derivar a componente radial em relação a r. Mas será que é só isso? Vamos ver o que vai acontecer na sequência. Aí, na sequência, você tem teta chapéu dividido por r. Fazendo produto escalar com quem? Derivada de f de r, r chapéu. É aqui que mora o perigo. Porque você vai ter que tratar essa parcela aqui como um produto. Uma vez que o próprio R chapéu depende de teta. Então você vai fazer a derivada da componente radial em relação a teta, porque pode ser que o FR dependa de teta. Então eu derivei a primeira expressão e tenho que preservar a segunda. Isso multiplica R chapéu. Mais. Pois não. Só uma dúvida, esse R que está aparecendo embaixo do teta chapéu aí, ele é o vetor unitário ou ele é um módulo? É o módulo da coordenada radial R. Beleza, obrigado. Okay? Mais derivada de um produto, agora você vai preservar a primeira função, que é o f de R, e vai fazer a derivada do R chapéu em relação a teta. Derivei essa parcela aqui. Mas K chapéu é tranquilo. K chapéu pode,
não depende de θ, pode sair tranquilamente para fora da derivada. K chapéu é derivada de f de z em relação a θ. Sua preocupação está mesmo nas coordenadas angulares. Aí vem a última componente. Aliás não, minto. Fazendo bobagem. Isso aqui é só a derivada da primeira parcela. Agora vem a próxima derivada. De novo, ela é um produto, porque o f de θ pode depender de θ. Talvez não dependa, talvez seja uma exponencial de r. Mas sem saber, em princípio, ele tem que ser derivado. Então, derivo a primeira. Derivada de f de θ em relação a θ e multiplico pela segunda, que é um vetor. É o vetor unitário θ chapéu. Mais, preserva a primeira. F de θ. Derivada de θ chapéu em relação a θ. E aí agora sim aquela última que é mamão com açúcar. A derivada do f de z, K chapéu em relação a θ. K chapéu realmente é tranquilo, porque ele é constante, não depende de θ. Poderia sair para fora da sua derivada tranquilamente. Tá certo? Aí vem a derivada de f de z em relação a θ. Isso aqui é a tua segunda linha. Agora, vem a última linha. Só que a última linha, ela é tranquila de ser trabalhada. Por quê? Porque é uma derivada feita em relação à coordenada de altura. Você olha para os seus vetores unitários, R, θ e K, e nenhum deles é dependente de Z. O K é unitário, sempre aponta verticalmente para cima. Θ chapéu não é constante, porque ele depende da posição angular θ, mas ele não depende de Z. O R chapéu também não é constante, ele depende da posição angular θ, mas não é dependente de Z. Então, para todos os efeitos, o R e o θ e o K podem sair para fora da sua derivada. Aí você vai ficar com o seguinte. Mais θ chapéu sobre R escalar K chapéu. Não, só uma... Estou fazendo errado. K chapéu escalar R chapéu, que eu perdi a imagem. Então, K chapéu escalar R chapéu. Primeira componente. Derivada da componente R em relação a Z. Essa derivada até pode vir a existir. Mas o fato é que o K e o R são ortogonais. Produto escalar de K com R vai dar zero. Então, você não tem que se preocupar com esse cara. Aí vem K chapéu escalar θ chapéu dividido por R. Tá certo? Aliás, não. K chapéu θ por R já ficou. Derivada de f de θ em relação a z. É mais simples ainda. E aí vem a derivada de f de θ em relação a z. Mas, novamente, o K e o θ são ortogonais. Um é vertical, o outro está no plano XY. Esse produto escalar também dá zero. Por fim, K chapéu escalar K chapéu. Derivada de f de z em relação a z. K escalar K dá 1. Então, com isso, a divergência de f está nos dando a derivada da componente radial da sua função vetorial em relação a R. Então, essa foi preservada. Mas, vamos começar a fazer esses produtos escalares para a gente ver o que vai desaparecer. Θ chapéu escalar R chapéu, dividido por R. Derivada de f de R em relação a θ. Θ escalar R dá zero. Um é radial, o outro está numa direção angular que faz 90 graus com a radial. O ângulo entre os dois é de 90 graus. O produto escalar dá zero. Então, essa derivada morre. Agora vem mais. Θ chapéu
sobre R, que multiplica a componente radial f de R, derivada de R chapéu em relação a θ. Essa eu vou deixar quietinha por enquanto, ok? Eu vou mostrar na sequência, ou relembrar um resultado que a gente já viu como um problema, que pode nos ajudar a obter isso aqui. Depois vem o θ chapéu preservado. Ele vai fazer produto escalar com θ chapéu. Então, θ chapéu escalar com θ chapéu, dividido por R, derivada de f de θ em relação a θ. Θ chapéu escalar com θ chapéu dá 1. Vetores unitários fazendo produto escalar na mesma direção, né? Os dois estão alinhados. Os dois são unitários, o produto escalar vai dar 1. Mais K escalar θ chapéu. Θ chapéu escalar K chapéu sobre R, derivada de f de z em relação a θ. Θ escalar K dá 0. θ está no plano XY, o K é vertical. O ângulo entre os dois é 90 graus. Então, essa parcela também não vai prevalecer. E aí sobra K escalar K que deu 1, mais a derivada de f de z em relação a z. O que chama a atenção? Chama a atenção que a sua divergência apresentou uma diferença significativa em relação ao que a gente obtém em coordenadas cartesianas. A diferença é muito simplória, mas ela é relevante. É o fato de que em coordenadas cartesianas, em princípio, a gente teria 3 parcelas, 3 derivadas. E aqui nós estamos tendo 4 derivadas. Porque eu ainda tenho que fazer o produto escalar do θ chapéu com a derivada de R chapéu em relação a θ. Não deu 3 parcelas como em coordenadas cartesianas. E é natural que isso aconteça, por ser um sistema de coordenadas curvilíneo. Quanto vai dar essa derivada do R chapéu em relação a θ? De cabeça, sem pestanejar. Olha só, gente. Eu vou tornar a chamar a atenção de vocês. Esse resultado, ele foi obtido em um exercício que nós propusemos, se eu não estou enganado, na 2ª semana de aula. Na 2ª semana de aula. Já seria... Hã? Perdão. Pode falar. Esse seria aquele... quando você tem o módulo de um vetor, né, multiplicado pelo módulo um produto entre quando o módulo desse vetor é constante. Quando você tem um vetor constante em módulo, não necessariamente em direção. Tá certo? Mas se você faz o produto escalar dele pela sua derivada, o resultado sempre dá 0. E os dois são ortogonais entre si. A derivada do R chapéu em relação a θ vai dar o θ chapéu, que é um vetor ortogonal a R chapéu. E é muito fácil ver isso, gente. O R foi escrito agora há pouco como cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção Menos J. cosseno, cara. Hã? Menos seno mais cosseno? É. Que é quem? O θ chapéu. Exatamente.
Você tem a expressão do R em coordenadas cartesianas. A vantagem de trabalhar em coordenadas cartesianas, de escrever os teus unitários em coordenadas cartesianas, é que os unitários de coordenadas cartesianas são constantes. Então, eles podem sair sem susto para fora das derivadas. Se você vai fazer a derivada em relação a θ do θ-chapéu, você vai derivar, então, cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. Você não precisa se preocupar com o I e com o J. Eles são genuinamente constantes. O I sempre aponta no eixo X positivo. O J sempre no eixo Y positivo. Não importa a posição angular. Então, o I pode sair para fora. O J pode sair para fora. O cosseno e o seno é que não podem. Isso daria, então, derivada do cosseno de θ em relação a θ, que é menos seno de θ na direção I. Mais derivada do seno de θ em relação a θ, cosseno de θ na direção J. Quem é esse? Quem é esse cara? Tentei. Espera aí que eu, sem querer, eu fechei a mesa digitalizadora. Um minuto só, por favor. Só encontrar o documento da aula de hoje aqui, um minutinho só, desculpa. Gente. Hoje é que dia mesmo? 15, né? Isso. Ok. Voltou exatamente no ponto que eu queria. Olha só. Olha o θ-chapéu aqui, quem que é? Menos seno de θ na direção I, mais cosseno de θ na direção J. Derive o R-chapéu. Pode falar, Samuel. Eu acho que não está compartilhando, não sei se é só para mim. Não, é provável que não. Como eu estava dizendo, voltou exatamente nele. Olha só. Deriva o R-chapéu em relação a θ. Ele vira o θ-chapéu. Deriva o θ-chapéu em relação a θ. Ele vai te dar o menos R-chapéu. Então, um transforma-se no outro. No caso do θ-chapéu, há menos de um sinal, né? E a gente provou esse resultado há algumas semanas. Então, apenas... Nossa, será que eu perdi aqui tudo? Ai, caramba. Perdi. Mais 0 na direção K. Derivar, então, o R-chapéu em relação a θ, recapitulando, é a derivada em relação a θ de cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. Salientando de novo, o I e o J são vetores unitários maravilhosos, porque eles podem sair para fora da sua derivada tranquilamente. O cosseno e o seno que não podem, porque eles dependem de θ. Derivada do cosseno em relação a θ vai me dar menos seno de θ na direção I, mais derivada do seno de θ em relação a θ, cosseno de θ na direção J. Ou seja, derivada do R-chapéu em relação a θ me dá o próprio θ-chapéu. A sua divergência de F, então, ela é igual a derivada da componente radial do vetor em relação a R, mais 1 sobre R
derivada de f de θ em relação a θ, mais derivada da componente z em relação a z, mais a componente radial dividido por r, que multiplica θ chapéu, fazendo produto escalar com del r chapéu del θ, que é o próprio θ chapéu. Isso aqui vai dar 1. Então, sobraram 4 componentes. Tá certo? Você tem isso aqui no final das contas. 1 sobre R vezes f de R, mais a derivada de f de R em relação a R, mais 1 sobre R vezes a derivada de f de θ em relação a θ, mais a derivada parcial de f de z em relação a z. Então, em princípio, é uma divergência que tem 4 parcelas mesmo. Mas, usualmente, em todo o livro de métodos que vocês estudarem, o livro de eletromagnetismo, de mecânica clássica, a divergência será apresentada com 4 vetores, com 3 parcelas, e não com 4. O que acontece é que, normalmente, essas 2 parcelas aqui, elas são reescritas. Isso aqui pode ser escrito como 1 sobre R vezes a derivada em relação a R de R vezes F de R. Dúvidas? Só abrir essa derivada de produto que eu estou construindo aqui. Isso aqui daria 1 sobre R vezes derivada de R em relação a R, que é 1, vezes F de R. Mais, preservo o R agora. R vezes derivada de F de R em relação a R. Que me retorna F de R dividido por R, mais R sobre R vai dar 1, derivada de F de R em relação a R. É exatamente essa expressão que nós temos aqui, na parte radial. F de R dividido por R, mais a derivada da componente radial do teu campo em relação a R. Tá certo? E aí a gente costuma apresentar a divergência numa notação compacta, que é essa aqui. 1 sobre R, que multiplica a derivada em relação a R de R vezes F de R, mais 1 sobre R vezes a derivada da componente θ do seu campo vetorial em relação a θ, mais a derivada parcial da componente z em relação a z. Essa é a expressão que você tem para divergência em coordenadas cilíndricas. Então, eu vou deixar uma atividade para vocês, que é a seguinte. Obter, primeiramente, o gradiente em coordenadas esféricas. Eu já pedi isso para vocês na aula em que eu deduzi o gradiente em coordenadas cilíndricas. Estou pedindo novamente. Construa a expressão do gradiente em coordenadas esféricas. Dois. Eu já tenho o divergente em cartesianas e cilíndricas. Tentem obter a divergência em coordenadas esféricas. Como isso será possível? Tem que fazer o 1 primeiro. Porque você vai precisar do operador nabla em coordenadas esféricas. Tá certo? E por fim, o terceiro, o rotacional em coordenadas cilíndricas e esféricas.
Tentem trazer isso para discussão, ou para tirar dúvida com a gente aí na próxima, para a aula de quinta-feira. Ok? Nessa dedução que eu fiz da divergência em coordenadas cilíndricas, vocês têm alguma dúvida? Algum ponto que vocês Edson, gostariam? só para me terminar de copiar, você pediu no item 3 o rotacional em coordenadas Cilíndricas e esféricas. cilíndricas e esféricas. Ô, Edson, Pois não, é Yuri. só uma dúvida, acho que é meio boba, mas Não. em algumas literaturas eles chamam de divergência e em outras divergente. Tem alguma diferença ou é a mesma coisa? Não, a rigor é a mesma coisa, entendeu? Falar divergência de um campo vetorial ou divergente de um campo vetorial é a mesma coisa, Não, entendi. tá Obrigado. certo? É pelo seguinte, normalmente, o que acontece é o seguinte, quando você simboliza, você vai fazer a operação de divergência, esse operador, o nabla, realizando um produto escalar, ele recebe o nome de operador divergente. Então, agora, quando você atua com o operador divergente em cima de uma função vetorial, aí você costuma dizer que isso aqui é a divergência do campo F. Então, Yuri, é o seguinte, cara. Ao operador, o nabla, acompanhado de um produto escalar, você dá o nome de operador divergente. Quando você coloca um vetor por debaixo do operador divergente, para que a operação possa ser realizada, aí você chama essa operação total de divergência do campo vetorial F. Basicamente é isso. Não, beleza. A divergência pressupõe o operador atuando em cima de um vetor, através de um produto escalar. Agora, só o operador, né, com o símbolozinho, ele recebe o nome de operador divergente. Sim, agora faz um pouco mais de sentido. Ok? Ok. A diferença essencial entre divergente e divergência é essa. Mas para nós físicos que somos meio tranquilos com essas terminologias, a gente costuma falar divergente mesmo o tempo todo, mas tecnicamente tem essa diferença. Tá. Beleza. Obrigado, viu, Edson? Beleza, dispõe.